Saúde e paz para o mundo inteiro. Espero que todos vocês estejam bem e com muita saúde. A todos os meus seguidores e seguidoras, todo o meu carinho. Hoje eu vou falar de algo que acho que vocês que são meus seguidores achou que eu nem ia falar, não ia postar mais o vídeo da segunda parte sobre as doenças das suculentas. Para quem não me conhece, meu nome é Marlene, sou do canal Marlene Plantas. Então já aproveita e já se inscreve e deixa um joinha aí para o crescimento do canal. Ativa o sininho para receber sempre vídeos novos. E para vocês que achavam que eu não ia mais postar, gente, hoje vou falar sobre as doenças nas suculentas. Vou falar sobre dois tipos de fungo, a traquinose e um outro com nominho bem esquisito chamado Fusarium expulsorium. Esses fungos, vou falar sobre a traquinose, que é um fungo que começa com as pintinhas. Os sintomas dele é isso, quando vocês veem essas pintinhas, que logo começa pequenininho, de pouquinho, e depois vai aumentando, e quando menos espera, a planta já está toda tomada por essas manchas, essas pintinhas, que pode ser preta ou amarronzada. Essas pintinhas, se não tomar providência logo, mata a planta, porque vai tomando toda a planta, é um fungo. Então, o que devemos fazer? Devemos tirar todo o substrato, remover o substrato todo e mudar a planta. Se ela começar em uma folhinha, você vê logo e retirar logo e ela estacionar, não começar, tudo ok. Mas se continuar com as pintinhas, então vamos ter que trocar de substrato e de lugar onde ela esteja, né? Deixar ela tomar mais sol e menos umidade, né? Já vamos falar logo no final sobre isso. Esse fungo, ele pode ser causado mesmo só por conta de umidade, né? E esse Fusarium exporium é um nome bem complicado, é um fungo mais complicado, esse é mais difícil de tratar, né? Ele fica muito tempo, quando a planta está muito tempo úmida, acontece de dar pragas, né, tipo cochonilhas, pulgões e mosca branca. Tudo isso causa esses fungos. Ele vai exalando um cheiro adocicado e então é propício para esses fungos se alimentarem e vai causando doenças na planta, né? Com a umidade, o fungo vai tomando toda a folha, vai tomando conta da planta toda e vai deixando a planta amarelada. Uma vez que a planta vai ficando amarelada, vai perdendo o verde, né, clorofilado, que a planta deixa de fazer a fotossíntese. Uma vez que ela deixa de fazer a fotossíntese, ela não está absorvendo água o suficiente, porque a planta se alimenta através da água, né? Todos os nutrientes, ela em forma da água é que a planta absorve, porque a planta não come, a planta bebe, né? Então ela absorve a água com os nutrientes. Uma vez que o fungo bloqueia esse sistema da planta absorver a água, o que é que vai acontecer? A água vai ficando acumulada no substrato e a planta não vai absorvendo, ela vai amarelando e aos poucos vai caindo a folha e até num leve toque essas folhas caem. Então, quando sua planta tiver com esse sintoma das folhas amarelando de baixo para cima, vai as primeiras, depois as outras e vão assim acontecendo, isso pode ser esse fungo. Então, é um fungo bem mais difícil de ser tratado e devemos evitar ele. E quando acontecer isso, tira imediatamente o substrato e tenta salvar a planta, mas é muito difícil tratar esse fungo. Já o outro, né, a traquinose, é muito simples.
tira a folha já, quando tiver no comecinho. Se tiver toda a planta tomada, retira, troca o substrato. E se for o caso, pode aplicar fungicida, né, para eliminar todo o fungo. Mas vamos agora para uma dica bem importante. Não só essas doenças, essas duas que eu falei agora, desses fungos, causado muitas vezes por conchonilha, os pulgões, a mosca branca, tal, que vai deixando a planta deficiente de nutrientes. E a maior causa delas não é só as pragas, porque o que causa as pragas, o que vem através do ataque das pragas, pode ser uma deficiência de nutrientes nas plantas, né? E a gente vai evitar, eu vou dar uma dica agora para a gente evitar essas coisas, né? Então, eu vou dar uma pausazinha aqui. E vou falar aqui, gente, sobre uma coisa bem importante, né? Essas dicas que eu vou falar agora. Veja só, muitas podem ser as doenças causadas por umidade no solo. Essa planta aqui, olha só, ela estava apodrecendo. Isso aqui já estava gerando um fungo, né? Mas não chegou a contaminar toda a planta. Por quê? Logo, eu retirei ela do local que ela estava tomando chuva e estava em um lugar mais assombreado. O que eu fiz? Coloquei ela em um lugar onde ela está tomando sol da manhã, está com mais ventilação e continua na chuva. Só que estacionou essa podridão aqui, ó. Estacionou ela porque toda o miolo dela, ó, tá vindo com com folhas novas, saudável. Até o brotinho dela, que tá aqui, ó, encostado. Essa folha aqui é mais velha, tá com fungo, e o brotinho já vem super saudável. Foi só mudar de lugar, nem precisei trocar de substrato. Essas folhas aqui, com o tempo, ela vai ser descartada, mas a planta está saudável, então ela mesmo se cura quando a gente dá melhor condições para a planta, né? Já tenho essa outra aqui que eu não retirei de propósito, né, para fazer o vídeo. Não retirei e deixei, continuou no lugar sombreado. Olha só, gente, o que acontece. Podridão. Muita podridão, ó. Aqui tem mais folha apodrecendo e isso é só causado pela umidade, muita chuva, muita água nela. E não só, veja que tá bem um verde muito escuro. Esse verde aqui é causado pela sombra, porque essa planta é a Crassula capifari, ela fica bem vermelha no sol e veja que ela está muito verde. Olha só, podridão. Esse aqui não chegou a ser ainda, não posso dizer que é um fungo, porque, veja, ela tá cheia de pintinhas, já está com fungo. E o que eu vou fazer? Não vou aplicar fungicida nela, não vou fazer nada, vou dar as condições que dei para outra e vou ver o que espero. Se ela continuar saindo nas folhas novas, fungo, essas pintinhas, que é a traquinose, é fácil de tratar, é só dar boas condições para ela que trata. Isso aqui é a traquinose, muito fácil de tratar. Então, vou ver o que acontece depois, mas vou dar melhor condições para ela. Então, aqui vai uma dica, que é a dica, assim, eu acho que bem preciosa. Precisamos de 4 passos importantes para que não aconteça essas coisas, ou caso aconteça, a gente possa tratar. Mas evitar é melhor. Então, esses quatro passos aqui é muito importante. Primeiro, substrato. Devemos ter um substrato bem arenoso e que não segure água. Aquele substrato de boa qualidade que não segura água, mas que tenha bons nutrientes para a planta, para que ela possa desenvolver e não acontecer ataques de praga, porque depois da praga gera o fungo. Segundo, rega. Ter sempre controle das regas. Só regar quando tiver completamente seco o substrato. E quando eu digo completamente, não é só aqui em cima, e sim em cima, no meio e embaixo.
completamente seco. Quando tiver completamente seco, é que rega novamente. Aí vem a pergunta: e as que estão na chuva? Preciso tirar da chuva? Não. Como eu falei antes, se o substrato tiver com boa drenagem, vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai se curar, não tem problema estar na chuva, porque essa continua na chuva e olha, já está ficando saudável. Tem que ter, agora para acontecer isso, estar na chuva, poder tomar chuva e não ter problema, tem que ter o substrato bem drenável. E a rega, já falei, pode estar na chuva, desde que tenha o substrato bem drenável. E o terceiro passo, ventilação. A planta pode estar na chuva, ter um bom substrato e ventilação. Se está num bom lugar, que tem boa ventilação e tome sol, quando fizer sol, pode ficar na chuva. A ventilação, ela é suficiente, ela é importante tanto quanto é o ambiente arejado para a gente. Nós precisamos de um ambiente arejado para sobreviver. A planta também precisa de um bom lugar arejado, de boa ventilação, que ajuda a secar as gotículas de chuva caídas nas folhas e ajuda a secar também o solo mais rápido com o vento. Então, a ventilação também é muito importante. Quarto passo, vem o sol. O sol, as suculentas precisam de pelo menos 4 horas de sol, no mínimo. Até mesmo as plantas de sombra, que são de sombra, e as suculentas, que também são de sombra, precisa das primeiras horas de sol, aquele solzinho da manhã. Nem que seja 2 horas de sol, elas precisam tomar no solzinho da manhã. Então, gente, são essas as dicas que dou para vocês, ó. Um bom substrato, bem arenoso, que possa, com uma boa drenagem. A rega, só regar quando tiver seco. Se tiver na chuva, tiver um bom substrato, não vai ter problema. A ventilação é suficiente, estando na chuva ou não estando na chuva, a ventilação é fundamental. E o sol, deixar que as plantas tomem sol. Se está no tempo, o momento que fizer sol, ela vai tomar sol, tomar uma boa luminosidade, já está de bom tamanho. Então, a gente já vai evitar muita coisa com essa dicasinha, né? Primeiro, substrato arenoso e boa drenagem. Segundo, rega. Terceiro, ventilação. E quarto, o sol. Com isso, nós teremos nossas plantas saudáveis. Claro que não vamos evitar que uma ou outra morra, porque tem muitas doenças que acontecem até com a gente e não sabemos explicar, nem os médicos sabem por que a causa e muitas vezes não sabem nem o tratamento. Assim também acontece com a natureza, acontece com as plantas. Vamos sim sempre perder uma planta ou outra, mas seguindo esses passos aqui, nós vamos ter muitas plantas saudáveis, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é isso. Se não ficou bem explicado aí, vocês me desculpem. Se tiver alguma dúvida, pergunte, comente, deixa aí nos comentários e eu vou responder na medida que eu puder. Então, fiquem todos com Deus. Gente, antes que eu esqueça, mostrar essa plantinha aqui, ó. Isso aqui não é fungo, não é doença, olha só. Por que não é? Porque a planta está na cor natural dela, está com brilho, está saudável, a folha está bem durinha, todas levantadazinhas, não está caindo nenhuma folha, não está amarelada e essas pintinhas não estão aumentando. Então, isso aqui é o quê? Queimaduras, queimadura pelo sol. A queimadura pelo sol, ela causa a manchinha na planta, não aumenta a mancha, e ela vai cicatrizando. E as outras folhas não surgem pintinhas. A planta está na sua cor natural, com brilho, está saudável. Queimadura. Não vamos confundir a queimadura com pintinhas de umidade ou de fungo, certo? Isso aqui é queimadura. A planta está saudável.
Então, é bom a gente saber quando a planta está doente e quando a planta está saudável. Assim como as pessoas também, a gente vê logo pela cor, a pessoa que está pálida, já vê que está doente, né? Então, por hoje é só. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus e me acompanhem aí, continuem me acompanhando. O meu agradecimento a todos vocês que estão seguindo o meu canal, quem está aqui me acompanhando sempre. Deus abençoe a todos vocês e recompense a todos. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Aguardo vocês. Tchau!